Boa tarde, pessoal. Passando aqui com mais uma aula de matemática. Hoje vamos falar sobre relações métricas no triângulo retângulo. O objetivo é resolver situações problemas envolvendo as relações métricas no triângulo retângulo. Então nós temos aqui o exemplo, nosso triângulo. Nós temos o seguinte, que temos aqui um triângulo retângulo, né? Aqui é a altura relativa ao nosso triângulo, chamamos de H. Essa é a projeção, né? Esse N aqui, essa é conhecido, chamado como projeção do nosso cateto C, do nosso lado C. Isso aqui é a nossa projeção referente ao cateto B. E essa projeção nós chamamos de N e essa projeção nós chamamos de M. Então, esse lado do nosso triângulo é o nosso A, a nossa hipotenusa do triângulo. Certo? Então nós temos aqui algumas fórmulas, algumas relações que a gente precisa compreender. Então eu falo o seguinte, que se eu multiplicar o lado A pela altura, isso vai ser igual ao lado B vezes o lado C, que é essa primeira fórmulazinha aqui. E diz também que se nós pegarmos o lado B ao quadrado, ele vai ser igual a vezes essa projeção de M, né? Essa projeção do lado B. Se eu multiplicar esse lado do triângulo, lado A, vezes a projeção M, eu tenho, isso vai ser igual a B ao quadrado, ao lado B ao quadrado. Temos também que se eu pegar o lado C elevar ao quadrado, isso vai ser igual ao lado A, né, que é essa distância, vezes a projeção N. Então, esse lado ao quadrado é igual a vezes N. Minha fórmula para a gente encontrar. E para me encontrar a minha altura é igual a projeção M vezes a projeção N. Multiplicando esses dois lados aqui, eu tenho aqui então a altura. E para me encontrar A, é o nosso teorema de Pitágoras, né? Aplico o teorema de Pitágoras no nosso triângulo retângulo, que fica a hipotenusa, né? O A é o lado oposto ao ângulo reto, ângulo de 90 graus. Logo, nós aplicando o teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado, né? A ao quadrado igual ao cateto B ao quadrado mais o cateto C ao quadrado. Então, desenvolvendo essa fórmula, nosso teorema de Pitágoras, a gente encontra aí tanto o valor do A como o lado B quanto o lado C. Então, vamos ver aqui um exemplo. Então nós temos aqui o nosso triângulo retângulo. Aqui nós temos o seguinte, que a gente vai calcular aqui, eu calculei aqui o valor da nossa hipotenusa. Eu tenho o cateto B e o cateto C. O cateto B é 8 metros e o cateto C é 6 metros. Então, para me encontrar aqui o valor do A, eu aplico o teorema de Pitágoras, né? O triângulo retângulo, né? Cateto B, cateto C e o A, que é a hipotenusa do triângulo. Então fica, aplicando aqui a relação, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A ao quadrado, 8 ao quadrado é 64. 6 ao quadrado é 36, então A ao quadrado é igual a 100. 64 mais 36, nós temos 100. E a raiz quadrada, né? Nós temos A ao quadrado, então isso se transforma em raiz. A é igual a raiz de 100, então nosso A é 10. Então, a nossa hipotenusa é 10. Para mim calcular a minha altura, né? Calculando aqui a altura, nós temos o seguinte. A altura, nós vamos usar essa fórmula, né? Ele diz que a altura ao quadrado é igual a M vezes N. Então, vamos procurar primeiro as projeções, o valor do M e o valor do N, para depois a gente encontrarmos nossa altura. Encontrar aqui, para mim encontrar o valor do M, a projeção M, eu vou ter que colocar B ao quadrado igual a vezes o M. Eu sei quem é o B, sei quem é o A, então vamos aplicar aqui.
Então fica b ao quadrado. O b é 8, então fica 8 ao quadrado igual a A, que é 10 vezes m. Então 8 ao quadrado é 64, igual a 10m. Logo m é igual a 64 dividido por 10. Logo m, a projeção m é 6,4. A vírgula anda uma casa decimal para a esquerda, que eu estou dividindo por 10. Então fica 6,4, que é o valor do m. Para mim encontrar o valor do n, encontrando o valor do n, ele diz o seguinte, ó, que c ao quadrado é igual a vezes n. Eu já sei quem é o c, sei quem é o a, e agora encontro o valor do n. C é 6, então fica 6 ao quadrado igual a 10 vezes o valor do n, porque o a que nós encontramos é 10. Então, 6 ao quadrado é 36, igual a 10n. Logo, n é igual a 36 dividido por 10. Dividindo isso aqui, a vírgula desloca para a esquerda uma casa decimal. Então, nós temos 3,6 é o valor do n. Então, como eu já tenho o valor deles, agora está fácil de eu encontrar a minha altura. Aqui eu vou aplicar aqui a fórmula. A altura ao quadrado é igual a m vezes n. O m é 6,4, o n é 6,3, 3,6. Então, a altura 6,4 vezes 3,6 dá 23,04. Logo, a raiz quadrada de 23,04, nós temos 4,8 como a nossa altura. Certo? Então, a gente, prestando bem atenção nas fórmulas, nas relações, isso se torna bem simples de se fazer. Então, espero contribuir com vocês com a nossa aula de hoje. Até mais tarde.